Jesus não intercede por você de longe, ele intercede porque ele já passou por aquilo que você está passando hoje. Graça e paz aprofundados, quando eu chamo vocês assim, ó, não é só um nome bonito, não. É porque vocês são pessoas que escolheram sair da superfície e buscar mais de Deus. Os aprofundados são aqueles que não se contentam com o raso, são aqueles que desejam ir fundo, desejam uma intimidade real, uma transformação verdadeira e mergulhar mais fundo na palavra e na presença do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você tem sede, você está aqui porque você tem raiz, você está aqui porque você quer ir mais além. Vocês do canal são os aprofundados e juntos nós vamos descer cada vez mais fundo na palavra de Deus. E antes da gente mergulhar, já se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, me segue também nos meus dois Instagram, tem o particular que é o @luiscarvalhopro e o Instagram @evangelismo com coragem. Eu coloco lá conteúdo sobre evangelismo, evangelismo na rua, sobre levar a palavra de Deus nos diversos lugares do planeta. E tem também o 5am, todos os dias de manhã, no 5am nós estudamos a palavra de Deus. Aqui tem uns links para você participar, é gratuito. Tem sala do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, sala para homens, sala para mulheres. É bênção para você começar o dia aprofundando, entregando as primícias do seu tempo para o Senhor. Então, simbora para a palavra, porque Hebreus, capítulo 5, tá demais. Ele apresenta para a gente Jesus como nosso sumo sacerdote perfeito, o verdadeiro sumo sacerdote. O autor de Hebreus aqui ele vai contrastar o sacerdócio humano, né, que é aquele sacerdócio limitado, frágil, imperfeito, com o sacerdócio eterno, divino, compassivo e soberano de Cristo Jesus. Então, nesse capítulo aqui, a gente encontra o consolo para a nossa fraqueza e a revelação do tipo de sacerdote que Jesus é para nós hoje, que é um sacerdote que sente, que entende, que intercede, que sustenta. Então, procuro fazer os vídeos aqui do nosso canal para que você possa aplicar na sua vida. Você vai aprofundar e vai aplicar isso tudo na sua vida. Então, selecionei aqui 4 trechos marcantes para a gente analisar. O primeiro trecho está no versículo 2, né? Então, estamos em Hebreus 5:2, que diz assim: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então aqui o autor mostra a humanidade do sacerdote antigo e ele aponta para algo maior. Jesus não apenas ele entende a nossa fraqueza, ele se compadece dela. Ele não condena como acontecia. Ele abraça. E essa é uma das grandes diferenças do sumo sacerdote humano, né, do Antigo Testamento, para Jesus após a nova aliança. E o segundo trecho está no versículo 4, que diz assim: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então esse sacerdócio não era uma carreira, não era uma ambição, não era um objetivo pessoal, nossa, eu vou fazer uma carreira para chegar a sacerdote. Não, isso era uma vocação. E Jesus, no caso de Jesus, ele não se auto-atribuiu isso, ele foi chamado pelo Pai. Então quando ele fala é porque Deus chamou ele primeiro. Então quando você se dirigir a Jesus, sabe que você está dirigindo aquele que foi escolhido por Deus, Jesus, o Filho dele. E versículo 7, selecionei também, diz assim, ó, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Então esse versículo aqui é muito poderoso, porque Jesus, o próprio Jesus, ele não orou pouco. Jesus orou intensamente, Jesus chorou, ele suplicou, ele chegou a derramar lágrimas, lágrimas até de sangue, de tanto orar, de tanto clamar. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Se o próprio Jesus teve dias pesados e orou, quem somos nós para achar que a gente pode vencer aqui na Terra algo sem oração? A oração é o que nos conecta desse plano aqui material, físico, que a gente está aqui na Terra, para o céu, para que as portas se abram. Então abra sua boca. Quer que Jesus abra as portas do céu? Então abra a sua boca antes, ore, que a sua oração tem poder, ela é ouvida e ela vai te trazer resultados. Amém? Então vamos para o trecho 4 agora, versículos 8 e 9, tá assim. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para
todos os que lhe obedecem. Então esse trecho aqui, ela é uma chave espiritual. Então pegue essa chave. Jesus Cristo, ele não foi aperfeiçoado pela glória, mas pelo sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pela dor. Então quando você está sofrendo, está doendo, você está sendo aperfeiçoado. E é por isso que no caso de Jesus, ele nos entende perfeitamente. Ele entende quem sofre, quem luta, quem está chorando, quem resiste, quem está cansado, quem não entende o que está acontecendo, quem não entende o momento que está vivendo. E é justamente por isso que ele é o autor da nossa salvação eterna. Não uma salvação parcial, não temporária, não uma salvação incompleta. Salvação completa, salvação eterna. E essa salvação completa e eterna, você só consegue em Cristo Jesus. E você já garantiu a sua salvação eterna? Eu te pergunto, você, nesse momento, você aceita agora Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim? Aceita? Então, se você aceita, fala assim: Jesus, eu te recebo agora na minha vida como meu Senhor e Salvador. Todos em algum momento vão precisar fazer uma oração como essa, vão precisar fazer esse recebimento de Jesus. Amém, irmão? Deus te abençoe poderosamente. E Hebreus 5 é isso, ele mostra pra gente que Cristo ele não é um sacerdote distante, ele não é frio, não é indiferente, não é inacessível. Você acabou de acessar ele, recebendo ele, trazendo ele para a sua vida e com isso garantindo a sua salvação. Ele é o sacerdote que sente, é o sacerdote que chora com a gente, que entende o nosso choro, que intercede, porque ele passou por aquilo que a gente passou. Ele suporta com a gente, ele está do nosso lado, ele sabe cada lágrima sua, porque ele se tornou carne aqui na terra. Então ele entende nossos limites também. E mesmo assim ele te ama, ele te reconhece, ele te chama e ele te aprova e ele te perdoa tudo e ele te abençoa. Jesus está dizendo agora: vem filho, eu estou aqui, eu não desisti de você. Jesus está falando agora que não desiste de você jamais. E essa é a grande revelação desse capítulo. Ele é muito mais do que apenas o autor da sua salvação. Ele é aquele que está com você, que caminha com você, que te entende, que suporta as suas lágrimas. Entende a profundidade disso? É muito profundo. Vamos orar então sobre isso? Pai, obrigado. Obrigado que o Senhor mandou Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Obrigado, Senhor, por termos Jesus para caminhar do nosso lado, para nos apoiar, para enxugar cada lágrima. Obrigado por abrir mão do seu único filho, por ter demonstrado o tamanho amor por nós, pela humanidade, dando a vida do seu próprio filho, para que quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E além da salvação, a gente tem todas essas bênçãos de Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua compreensão. Obrigado, Jesus, pela salvação. Em breve estaremos aí, nos seus braços, te adorando, ceiando com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ô, glória!